Olá! No programa de hoje, uma análise sobre o momento político do país. O que acontece agora? Com o Brasil mergulhado na crise sanitária, com uma economia estagnada e uma crescente miséria. Eu vou conversar com a cientista política Daniela Campelo, que é professora da Fundação Getúlio Vargas. Daniela, obrigada por atender o Mundo Político, atender a semana. Imagina, prazer, Vivian. Daniela, nós estamos em um momento muito dramático, né? O Brasil está entre os líderes mundiais de casos e mortes por Covid, né? Entre o Congresso e o Executivo, nós temos agora uma queda de braços, que é a CPI do Senado. Que lugar você acha que vai ter essa CPI que vai investigar responsabilidades em relação à Covid? Que lugar que vai ter no cenário político daqui para frente? Você acha que... Olha, Vivian, eu acho que, na verdade, eu vou repetir a frase que tem sido muito dita recentemente, que a gente sabe como começa, não sabe como termina a CPI. Eu acho que o mais importante nesse momento é a quantidade de informação que ela vai projetar para a sociedade de uma forma organizada sobre como o governo lidou com a pandemia. Eu acho que, independentemente dela chegar em algum lugar de fato com relação a, por exemplo, o impeachment do presidente, enfim, tipificar uma culpa de algum dos atores que vai ser investigado, eu acho que o mais importante é que vai ser muita informação, muito estruturada, que vai estar muito visível na mídia e que as pessoas vão poder acompanhar de uma maneira como não acompanharam até hoje. A gente fica sabendo dos fatos e tem as notícias, mas é diferente quando tem alguém tentando dar um sentido para esse conjunto de ações do governo. E eu acho que a maneira como parece que vai começar, essa ideia de que o governo teve perseguindo desde o início a imunidade de rebanho, na verdade. O governo ter, desde o início, perseguido essa imunidade de rebanho, ela torna muitas das ações do governo que não pareciam fazer sentido, mais lógicas, né? A tentativa de fazer com que as pessoas fossem para a rua sempre, essa reação o isolamento social, a reação ao uso de máscaras, essa ideia de divulgar que exista um tratamento precoce, que as pessoas possam usar e novamente voltar para suas vidas normais. Então, tudo isso, nada disso faz muito sentido se a gente pensa no governo que está tentando resolver o problema da pandemia. Mas quando a gente olha dessa outra ótica, talvez se crie uma narrativa aí que faça mais sentido e que seja muito impactante, né? Porque se de fato as ações do governo se direcionaram dessa forma, vai ser muito sério. E eu acho que vai ser muito chocante para todos nós que de fato tenha sido assim, né? Que não tenha sido simplesmente erro, tenha sido uma estratégia. Essa CPI, né, no Senado vai ser, de fato, ter o presidente e o relator, que são as duas figuras centrais da condução da investigação, quinta-feira, né? Tem dois nomes que estão colocados, que é o do senador Renan Calheiros, para a relatoria, e do Osmar Aziz, que é do PSD. E o Osmar Aziz é uma figura tida como independente e o Renan Calheiros como um opositor do governo Bolsonaro. Eu falei em queda de braços, pensando, inclusive, nesses personagens, né? E toda a discussão que está, que uma CPI pode fragilizar o governo. E Bolsonaro tenta impedir que esses personagens sejam... Isso é um acordo, vão ser eleitos, mas é um acordo, né? E ele tenta impedir que eles assumam, né? Tem uma disputa em torno disso. Ele tem força política nesse momento para deter o andamento de uma CPI efetiva que possa levar uma investigação a sério com tantos elementos que tem aí pela frente para serem expostos? Vivian, eu acho que não tem e eu acho que tende a ter menos com o tempo, né? Da maneira como as coisas vêm caminhando, não só do ponto de vista da CPI, mas do ponto de vista da economia e perda de popularidade muito acelerada que vem acontecendo. Eu acho que qualquer capital político que ainda reste a Bolsonaro tende a se deteriorar nesses próximos tempos. Então, eu imagino que ele entre nessa CPI de fato muito enfraquecido e mesmo, eu vinha pensando hoje de manhã, mesmo no caso do Aziz, que é considerado independente, vindo do Amazonas, quer dizer, é muito
delicado um representante de uma área que sofreu muito com o que foi feito, né, pelo governo e pelo Ministério da Saúde e tudo o que passou no Amazonas. Então eu acho que é uma situação muito fragilizada para Bolsonaro, que tende a se tornar mais fragilizada, eu acho que muito em função de como a popularidade dele vai se dar nesses próximos tempos. E que eu acredito que seja uma trajetória de queda, talvez até mais acelerada do que vinha sendo desde o começo da pandemia, né, não do começo do governo. A gente tem alguns resultados de pesquisas indicando, né, que ele tem sofrido perda de popularidade, fazendo uma leitura, uma interpretação de que isso está ligado à gestão da pandemia, em que pese que ele tem aí um apoio, né, de uma parcela da população que é bastante resistente, se mantém nesse apoio, apesar de uma série de críticas que existe em relação à gestão do presidente. Veio agora um auxílio emergencial que é bem menor daquele que foi oferecido, não é? Mas nós temos uma situação muito grave no país, como eu mencionei no início, uma economia estagnada, uma miséria crescente, uma fome, né, crescendo também no país. Vai fazer efeito esse auxílio emergencial? Que movimentos o governo eventualmente poderia fazer para que, né, isso tivesse surtido efeito, né? Olha, Vivian, eu na verdade, em princípio, a minha leitura é que eu venho, na verdade, fazendo trabalhos relativos a isso, minha pesquisa, o livro que eu acabei de publicar, está relacionado à questão da economia e como ela afeta a política. Eu diria o seguinte, a gente tem mais evidências hoje de que a queda de popularidade do Bolsonaro está associada a uma deterioração da economia do que propriamente a gestão da pandemia. Então a gente vê desde o começo, quando a gente olha a trajetória da popularidade do Bolsonaro, ela vinha caindo no início da pandemia, como em todos os lugares do mundo, principalmente, na verdade, logo imediatamente, no mundo todo, a popularidade dos presidentes tendeu a subir e a do Bolsonaro fez um movimento inverso. Caiu até por conta da dificuldade dele colocar, aglutinar forças para lutar contra a pandemia, mostrar liderança, como aconteceu em outros países. No entanto, essa popularidade que vinha caindo, uma vez que começa o auxílio emergencial, ela faz uma reversão muito forte. E esse é o momento em que a popularidade de outros líderes que tinham ganho no começo da pandemia começa a cair e a do Bolsonaro sobe bastante. Apesar das mortes estarem acelerando e as pessoas estarem percebendo que existia uma dificuldade de lidar com a pandemia. A mídia já estava em cima do governo, no entanto, a popularidade dele sobe. E essa popularidade só vai, de fato, cair quando termina o auxílio emergencial. Então, agora, nesse último período, nesse período em que não tinha mais auxílio emergencial e as mortes voltaram a acelerar com a segunda onda, de fato, a popularidade cai mais fortemente. Então, é difícil, nesse último período, dizer o que é o que. Se chegou um momento em que as pessoas, de fato, sentiram que não é possível e começaram a desacreditar mais o governo, ou se foi questão do fim do auxílio, e a gente vai sentir um pouco como é que isso vai acontecer nos próximos meses. Eu diria o seguinte, a economia tem todos os sinais de deterioração. Existe uma expectativa por alguns grupos econômicos que não se pode desconsiderar, que seria um boom econômico puxado pela China no próximo ano. Então essa perspectiva existe. Existem alguns analistas econômicos que acreditam que isso possa acontecer, mas o cenário base hoje é de uma economia muito deteriorada, com inflação, houve uma taxa de inflação muito alta nesse período em que não houve o auxílio emergencial. O auxílio vem muito mais fraco do que antes. Eu acho que às vezes a maior parte da população não acompanha, nem mesmo os especialistas, mas foi o tamanho do dinheiro que foi colocado na economia pelo governo é incomparável com qualquer outra coisa que tenha sido feita nos últimos anos, nos anos de democracia. Então, o valor do auxílio emergencial por mês é maior do que o valor o gasto com Bolsa Família no ano todo. Foram 50 bilhões nesse primeiro auxílio emergencial. Então foi muito dinheiro colocado e o Brasil chegou, tem análises que mostram que o Brasil chegou num nível de pobreza menor dos últimos 40 anos, no meio de uma pandemia. Então foi um movimento completamente diferente do que aconteceu no resto do mundo. Então isso naturalmente teve um efeito. Então quando a gente fala assim, a popularidade do Bolsonaro se manteve, está firme nesses 30%, isso não é verdade por duas razões. A primeira é que não está firme porque são grupos diferentes. O Bolsonaro perdeu apoio nas elites,
nos grupos econômicos com mais renda, que foram os que o elegeram, né? Classe média e classe média alta, e a população mais pobre se voltou, viu mais favoravelmente o governo por conta do auxílio emergencial. Então houve uma certa troca de grupos aí de apoio. E o que é importante dizer é que esses grupos de classe média, de renda um pouco superior, e classe média no Brasil obviamente não quer dizer uma renda razoável, mas são os menos pobres, deixaram de apoiar muito em função das atitudes do Bolsonaro. Então eu acho que muito do apoio da elite que ele tinha do ponto de vista ideológico, digamos, apoio às políticas de abertura do Paulo Guedes, apoio ao lavajatismo que era representado na figura do Moro, esse apoio foi perdido. E ele foi trocado por um apoio muito, eu não gosto dessa palavra, que ficou muito vazio, hoje em dia pragmático, mas um apoio de pessoas que estavam encarando fome e de repente tiveram um auxílio emergencial e viram naquilo uma solução para a sua vida no curto prazo. Então, nesse sentido, foi um apoio forte, que fez diferença na popularidade em geral do presidente, mas é um apoio muito contingente. Então não é a mesma coisa do apoio de quem votou em Bolsonaro por causa de uma agenda do Paulo Guedes ou por causa de uma agenda do Moro. É um apoio diferente. Esse apoio, assim como vem, ele volta e ele se perde quando não há auxílio. Então, considerando que o auxílio hoje é um valor muito menor, para um grupo muito menor de pessoas, e que vem depois de uma aceleração da inflação, principalmente dos produtos básicos, né, de alimentos, eu acho que não tem muita razão para a gente imaginar que vai ter o mesmo movimento. E isso vem junto com a economia deteriorando fortemente. Então eu vejo o Bolsonaro hoje, você me perguntou o que ele poderia fazer. Eu acho que é um cenário muito difícil para qualquer governo que tivesse aqui. Um governo extremamente competente, extremamente qualificado, estaria sofrendo certamente o impacto de uma economia que não existe dinheiro para investir, muito pouco, e ao mesmo tempo uma carência muito grande. Então os outros países, quando a gente olha a América Latina, não é só o Brasil que está nessa sinuca. A gente vê países adotando políticas de austeridade, como o Equador, por exemplo, no meio de uma pandemia, porque não tem mais receita. Então é uma situação difícil para qualquer governo. Agora, esse governo em particular soube lidar muito mal com tudo isso, tanto do ponto de vista do auxílio, que não foi focalizado, que surgiu meio atabalhoadamente, foi retirado atabalhoadamente também, então não foi uma coisa que você pode olhar para trás e dizer foi muito bem feito, foi uma boa política pública, como por outro lado, o governo se sente, quer dizer, está limitado pelo orçamento, a gente está nessa confusão do orçamento de 2021, já começando a discutir 2022, e que não sabe o que fazer, não tem saída para dar. Então eu acho que é uma situação muito difícil, para qualquer governo, e eu acho que para dada muito pouca competência que o governo tem mostrado para lidar com economia, com sociedade, eu acho mais difícil ainda. É uma saída muito difícil do Bolsonaro. Por isso eu vejo assim, um cenário de enfraquecimento necessariamente nos próximos meses. Pois é, justamente. Quando ele começa a sentir, de uma forma mais, agora, né, recentemente, o impacto dessa queda de popularidade, ele faz um movimento de sobrevivência. Ele faz uma mudança nos personagens que ficam em volta dele, que podem protegê-lo, cercá-lo, né, com uma maior blindagem e tal. Troca o ministro da Defesa, se dispõe, inclusive, com algumas figuras do Exército e tal, e coloca, desde o ano passado, fichas na relação com o Centrão, né? Como é que fica esse apoio? Quanto ele pode contar com esse apoio do Centrão? Você mencionou o orçamento aí. O orçamento está no meio dessa relação neste momento, né? O orçamento tem que ser sancionado em 2 dias, 3 dias, né? E tem aí os interesses do Centrão, caso ele vete alguma coisa. Como é que você está vendo esses personagens? Pois nesse momento, além de estar entre a cruz e a espada do ponto de vista do digamos, mercado, apoiadores que ainda restam agentes econômicos que ainda apoiam, e a população, porque é preciso, de um lado, algum ajuste fiscal, por outro lado, focalizar as políticas e conseguir proteger, de alguma maneira, as pessoas num momento de crise muito sério. O Bolsonaro também está entre a cruz e a espada, no sentido da equipe econômica, que tem uma proposta de austeridade, de ajuste mais rápido, talvez, do que outros atores preferissem, e o Centrão, que é
contar com aquilo que foi prometido quando resolveu dar apoio ao Bolsonaro. Então é uma situação muito complicada e a gente vê que não tem uma solução simples porque a gente vê essas gambiarras, essas soluções aí que vão aparecendo e nenhuma delas ainda conseguiu convencer alguém de que existe um pensamento estruturado sobre o que vai ser esse orçamento. Eu já vi, inclusive, propostas de prometer para o Centrão receita no ano que vem, porque o ano que vem vai estar melhor do que esse ano por causa da inflação. Enfim, tem todo tipo de gatilho, de solução de curto prazo sendo aventada, e eu acho que quem está olhando isso, o mercado, por exemplo, hoje, tá todo mundo de olho, mas assim, de olho mesmo no que vai ser feito e se tem alguma consistência ou se as coisas vão sair completamente de controle. Então eu acho que a confiança no Bolsonaro dos agentes econômicos está por um fio. E essa confiança vai diminuir barbaramente. Eu acho que a gente vai sentir um baque muito grande se de fato esse orçamento vier com essas soluções aí de canto que ninguém acredita que vão funcionar e que vão estourar no ano que vem. Então eu acho que é extremamente delicado. Hoje em dia eu diria que talvez pela pressão de curto prazo Bolsonaro venha a dar prioridade para o Centrão, para as demandas do Centrão, e nesse sentido enfraquecer mais ainda o Paulo Guedes, se é que ainda tem para onde enfraquecer, né? Sobrevive? Paulo Guedes sobrevive? Eu acho que já está. Pois é, já é uma sobrevida, né? Porque há quanto tempo que ele não está ditando essa agenda econômica? Nunca claramente ditou. Se a gente for pensar, o único ganho que esse governo teve na direção da agenda econômica que prometeu foi a reforma da Previdência, que foi feita apesar do governo, né, pelo Rodrigo Maia. É curioso porque eu cheguei a conversar com alguns jornalistas na época da troca, quando entrou o Lira, e se acreditava que agora sim o Rodrigo Maia, as reformas vão ser feitas e os ajustes vão ser feitos, e eu pensava, meu Deus, de onde que alguém pode imaginar que é isso que vai acontecer? Porque não é isso que o Centrão faz. Então existia uma expectativa de gasto que pode vir a ser descontrolado, e existe do outro lado o Guedes muito enfraquecido. Eu digo que é uma sobrevida porque eu me surpreendo que ele ainda se disponha a ser o selo de garantia, digamos, desse governo, dado que hoje ele tem muito pouco a dizer sobre o que está sendo feito. Então eu acho assim, esses próximos dias vão ser emocionantes, porque se de fato a equipe se recusar, por exemplo, a assinar o orçamento como está, é difícil imaginar qual vai ser o resultado, né? Muitas possibilidades no ar. Pensando em 2022, alguma perspectiva do Centrão se manter junto com o Bolsonaro nesse governo? Ai, Vivian, eu vou dizer, eu acho muito difícil. Eu acho que muito disso vai ser função da popularidade, que vai ser função, talvez até por conta dos meus vieses de pesquisa, mas vai ser função do desempenho econômico, que não tem sinais de que vá se resolver no curto prazo. Eu acho que o único cenário que não se pode desconsiderar completamente é se de fato, como alguns agentes econômicos acreditam, não é um consenso, exista um boom de preços de commodities, por exemplo, como aconteceu no começo dos anos 2000, e que já houve um aumento desses preços de commodities que importam muito para a economia brasileira, latino-americana de maneira geral. Foi esse aumento de preços e a bonança que se seguiu esse aumento de preços que criou um cenário muito favorável para os governos no começo dos anos 2000, indiscutivelmente em toda a região. Então, se acontece uma bonança que transcende esse aumento de preços que já houve, né, com a recuperação da China, de alguma forma, da economia, já subiram muito os preços, né? Eu hoje vi notícia que a gente vai pela primeira vez ter um balanço de pagamentos no azul, depois de muito tempo. Então as exportações estão de alguma maneira esquentando, né? Agora, há muita dúvida se isso foi um movimento curto de recuperação da China e agora ficamos com preços estáveis, ou se isso vai ser um mini boom. Se acontece um mini boom das commodities, talvez seja o único cenário em que a economia tem alguma reação suficiente para manter alguma popularidade do Bolsonaro e, com isso, o apoio do Centrão. Agora, eu não acho que esse é o cenário mais provável. O quão rápido isso chega na ponta? São as pessoas que só ganham para pagar a comida que comem, né? Estão sofrendo com a inflação. Quão rápido um mini boom ou uma mudança na balança comercial efetiva, entrada de dólar, então, afeta a vida
da maioria da população? Pois é, essa sua pergunta é excelente e a gente vem se perguntando muito isso, porque todos os booms que aconteceram na história recente, digamos, no pós-guerra na América Latina, foram booms que levaram, que em algum momento chegaram na população, geraram crescimento econômico, maior investimento e, sobretudo, a variável mais importante que chega na população é a valorização da moeda. Então, quando acontece a valorização da moeda, a gente consegue ter um crescimento acelerado sem inflação. A gente consegue aumentar as exportações sem ter esse peso no bolso das pessoas. Então, o que está acontecendo hoje é que, com esse aumento dos preços dos alimentos, que em geral são bons para o nosso agro, e tem um efeito que chega na economia por ter aumento de investimento, tornar o país mais atraente e tudo mais, não está acontecendo a valorização da moeda que aconteceu todas as outras vezes. Então, essa é a grande surpresa do momento e que, de certa forma, explica por que não está chegando nas pessoas. Porque se a nossa moeda não estivesse se valorizando em relação ao dólar mais do que outros países parecidos, se ela estivesse valorizando, que é o que aconteceu todas as vezes que houve esse boom anteriormente, no que ela valoriza, as pessoas sentem o preço mais baixo, elas não sentem na inflação essa valorização das commodities, que estão sentindo hoje. Então, a variável chave dessa história toda é o câmbio. E nesse caso agora, o câmbio não está respondendo. E isso é inédito. Então, eu acabei de publicar um livro sobre isso, em que eu mostro como essa relação dos preços internacionais de commodities e as taxas de juros internacionais tem um efeito não só na economia, mas na política latino-americana. Presidentes que governam nesses períodos de taxa de commodities, de preços de commodities muito altos, taxas de juros internacionais muito baixas, como a gente está agora, né, os preços subindo, em geral vão muito bem. Tem uma popularidade muito alta, porque isso aí tem um efeito na vida das pessoas fora, que no curto prazo é câmbio, e no longo prazo você tem mais investimentos, você tem as empresas mais atraentes e naturalmente isso gera uma aceleração do crescimento econômico. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, no começo da década passada. Hoje, sem o câmbio respondendo, a gente não está vendo isso acontecer. Então, eu não sei se não foi... Tem várias questões, esse é um tema mais para os economistas, eu acompanho como cientista política, tem várias razões pelas quais acredita-se que o câmbio não esteja respondendo, nem vá vir a responder. Mas eu acho que a intensidade da bonança importa muito. Se isso acontece nos próximos 5, 6 anos, como aconteceu no começo dos anos 2000, é possível que em algum momento a gente veja os benefícios. Agora, é um cenário, de novo, não é um cenário consenso entre os agentes econômicos, mas é um cenário que existe para alguns atores, e esse seria um cenário em que talvez conseguisse empurrar Bolsonaro para uma condição melhor em 2022. Quer dizer, não só que o governo não tivesse em risco de um impeachment, como ele pudesse chegar algo inteiro em 2022. Eu acho que sem essa bonança, e uma bonança de verdade, não só uma recuperação dos preços, mas realmente alguma coisa parecida com o que aconteceu no começo dos anos 2000, eu acho que as chances são muito pequenas. Eu não sei por que o Centrão estaria... Primeiro, não tem... O que o governo tem para oferecer é muito menos do que outros governos, pelo fato de estar numa crise fiscal agora, e é um governo que está ficando mais fraco a cada dia, então ninguém dá abraço em afogado, né? O Centrão menos ainda. Você falou em bonança dos anos 2000, e aí nos lembra, claro, o governo do ex-presidente Lula, que volta ao Senado. Então, falando desse xadrez, né, como é que nessas circunstâncias chega e assume o papel do ex-presidente na cena política? Pois é, chegou fortemente, né? Eu acho que talvez mais fortemente do que nós analistas pudéssemos imaginar. De certa forma, assim, foi uma surpresa essa revisão do caso Lula aqui agora, nesse momento, e com tanta força, né? Não foi... a gente não falou de julgamentos meio a meio ou 60-40. A gente está falando de um apoio substancial do Supremo Tribunal, no sentido de dizer que não houve evidência suficiente ou que o julgamento não foi justo, foi um julgamento viesado. Então, isso eu acho que mudou todo o cenário. Existia um cenário, sempre existiu, porque o PT, por mais que tenha perdido apoio, é um partido que existe como partido, como se imagina, a gente tem sempre na cabeça, né, os partidos tradicionais europeus, ou mesmo os partidos americanos que têm uma raiz na sociedade, em grupos sociais e tudo, e o PT, de fato, é o único partido no Brasil que tem isso ou teve isso. Então, por mais que tenha sofrido muito com o processo do impeachment da Dilma e de crise econômica, de crise
de Odebrecht e todas as outras, eu acho que, de certa forma, sobreviveu, e a gente sabia que algum candidato do PT seria um candidato provavelmente forte para um segundo turno nas eleições de 2022, pelo fato que o partido existe, né, e continua existindo e resistiu. Agora, faz toda a diferença ser um candidato forte outro, um Jacques Wagner, um Haddad ou um Lula. E eu acho que nesse sentido existe uma memória, a gente mostra muito no livro que a relação entre economia e política não é uma relação totalmente racional. Não é que as pessoas façam uma conta e olhem, bom, agora cresceu esse ano aqui, cresceu 5%, no outro governo cresceu 2%, então eu vou votar. É uma relação muito afetiva. Então as pessoas têm memórias de tempos bons, memórias de tempos ruins, muito marcadas na cabeça. Eu acho que existe um grupo no Brasil que tem não é todo o Brasil, não são todas as faixas, nem são todos os locais, mas que tem uma memória muito forte dos bons tempos do Lula. Então isso traz, quer dizer, junta a estrutura de um partido com essa memória dos bons tempos. O Lula saiu com 83% de popularidade, isso é muito incomum. Então, por mais que outros grupos tenham uma imagem do PT mais ligado à crise econômica do governo Dilma e às crises de corrupção, essa memória em certos grupos existe, que é suficiente para o Lula ter uma força muito grande nesse momento. Então, eu acho que muda muito se ele de fato for o candidato. Agora, a gente vê aí um movimento da direita tradicional tentando encontrar um espaço naquilo que o país já projeta de uma possível polarização entre o PT e o bolsonarismo, né? Como é que você vê esses movimentos que estão sendo feitos? Nos últimos dias tiveram encontros públicos, live, enfim, alguns personagens envolvidos aí nessa busca, né? É evidente que existe um grupo político no país que está buscando um nome que o represente, que tenha força e seja competitivo. Como é que você vê a chance do que a gente está se acostumando a chamar de direita tradicional, até para fazer uma diferença em relação à ultradireita que está no poder? Sim. Eu já fico satisfeita da pergunta ser sobre a direita tradicional, porque de volta e meia a gente ouve o centro e eu não sei que centro é esse, do ponto de vista ideológico, né? De fato, é uma direita tradicional que é um caso curioso, porque eu ainda acho qualquer um desses candidatos que passasse para o segundo turno teria uma chance bastante razoável. Acho que qualquer um deles, sim, principalmente com o apoio de todos os outros. O problema é passar para o segundo turno. E a questão é menos, eu volto e meia, digo que até da minha pesquisa, não só esse livro, mas outros, quem perde a eleição é o presidente, não é a oposição que ganha. Eu acho que isso é um ditado já antigo brasileiro, e isso faz todo sentido. Então é o Bolsonaro que vai se retirar dessa disputa ou não, dependendo do desempenho que ele tenha nesse governo, que nada indica que será muito positivo, porque daqui a 2 anos o que ele vai ter para mostrar é o que ele produziu durante esses 4 anos. Não tem mais essa conversa de herança do PT, antipetismo. Eu acho que ele existe numa camada da população, mas hoje vem se criando um antibolsonarismo que facilmente se sobrepõe a essa ideia de antipetismo, porque passaram 4 anos. Então eu acho que tem um ponto muito importante nessa história, que é como chega o Bolsonaro ao segundo turno. Eu acho que, salvo essa bonança muito forte, muito intensa, ele chega muito enfraquecido. Então, nesse sentido, esse seria um ponto favorável para esse grupo. Agora, isso precisaria concertação do grupo. E aí eu acho que entra a dificuldade, porque mesmo com o Bolsonaro razoavelmente fraco, entrando ele é o presidente, é muito incomum que um presidente não vá para o segundo turno. Então, você imagina assim, o cenário básico seria Bolsonaro indo para o segundo turno, mesmo que fosse muito fraco. Agora, se houvesse uma concertação desses atores, eu não duvido que eles conseguissem juntar uma quantidade grande de pessoas que rejeitam o PT, rejeitam o Bolsonaro e que poderiam apoiar qualquer um desses candidatos, seja Mandetta,
Ciro, eu tenho dificuldade que o Ciro talvez ele consiga se reposicionar, mas ele é um candidato de esquerda, o discurso dele econômico às vezes está mais à esquerda do que o do PT, então eu acho uma história mais complicada. Agora, está fazendo para ter... Pois é, mas a gente vai ter que esquecer, esquecer tudo que ele diz sobre economia, porque de fato, assim, ele tem uma agenda econômica clara, muito consistente nos últimos anos, e essa agenda não é uma agenda nem de centro, é uma agenda de esquerda, mas enfim, supondo que ele consiga fazer essa transição. Os outros candidatos, Eduardo Leite, o Dória, eu acho que tem... Qualquer um desses, se chegasse no segundo turno, teria uma chance razoável de disputar. Agora, eu tenho muita dificuldade de ver esse pessoal se unindo, trabalhando junto. Eu acho que tem muito ego envolvido, muito cacique, muito nome, muita trajetória. Muitos deles acreditam. Acho que, por exemplo, o Eduardo Leite talvez abrisse mão, mas o Ciro não vai abrir mão de correr. Eu acho que o Dória, agora, enfim, depois de 8 em cada 10 vacinas serem Coronavac, se sinta no direito de correr também. Eu acho muito difícil haver essa concertação. Então, o Bolsonaro está ali que está muito fraco para que algum deles, dividindo esse centro, conseguisse se sobrepor a Bolsonaro. Então, nesse sentido, eu acho que é um cenário difícil. O Huck não seria um perfil assim que pudesse aglutinar, pensando que ele já tem uma popularidade, ele já é conhecido. Se ele topar entrar no jogo, ele pode, enfim, ser um argumento em relação aos outros? Nesse sentido. Imagina assim, você já viu o que o Ciro já estou dizendo sobre o Luciano Huck, candidato. Eu não consigo imaginar um político como ele, com a trajetória dele, vai abrir mão para o Huck. Então, assim, eu acho muito difícil. Agora, é possível que o Bolsonaro, de fato, esteja tão enfraquecido em 2022, se a gente continuar na trajetória que está, que quem sabe, algum deles consiga se destacar a ponto de parecer que está tão longe na frente que vale a pena se dar apoio a esse candidato. Não acho de todo impossível, mas realmente eu acho que isso depende mais de onde vai estar o Bolsonaro do que propriamente de quem vai se destacar de antemão. Agora, colocando aí um cenário, que é outro que também às vezes preocupa, por conta do perfil do Bolsonaro, de ter um viés e um discurso autoritário. A gente viu o exemplo de Donald Trump nos Estados Unidos, que desconstruiu por quase um ano, né, a respeitabilidade do processo eleitoral. E a gente vê Bolsonaro sistematicamente, inclusive ele fez isso hoje de novo, colocando em dúvida enfim, a justiça eleitoral, o processo eleitoral brasileiro, então sem nenhuma, de fato, evidência para colocar esse discurso. E aí daí o temor de que isso seja usado por ele como uma desculpa no momento que ele se sinta mais atacado e tal. Você acha que existe algum... nós estamos realmente em risco, a normalidade democrática pode ser colocada em risco através de uma situação como essa e Bolsonaro sendo uma figura que tem esse perfil tão agressivo, inclusive de revidar muito, né, de uma forma... que é o perfil dele, a maneira dele de ser. Claro, e nesse sentido muito parecido também com o Trump, né? Exatamente. Então... há risco à normalidade democrática do país? Eu acho, Vivian, que a gente já está correndo esse risco há muito tempo e ele se evidencia em alguns momentos e deixa de se evidenciar em outros. Então, assim, eu acho que a própria questão da discussão sobre isso, a naturalização da perseguição à oposição. Eu hoje estava ouvindo as notícias sobre o Ministério da Cultura, quer dizer, levantando nomes de pessoas e o background, de onde vem para demitir, porque são de esquerda. Tem tanta coisa que já foi normalizada no governo Bolsonaro que, assim... Eu não tenho qualquer dúvida que a gente está passando uma situação de risco muito maior do que passou em qualquer período pós, digamos, alguma consolidação, os primeiros anos ali de consolidação democrática. Então, eu acho extremamente preocupante. Agora, eu acho que dificilmente Bolsonaro conseguiria construir alguma coisa nesse sentido. Então, uma coisa é o Bolsonaro conseguir criar uma confusão, criar um caos, talvez até maior do que o Trump, porque tem as pessoas que ele está armando, tem polícia, tem alguns militares talvez de baixa patente que se animassem a apoiá-lo numa aventura dessas. Agora, eu vejo, primeiro, eu não sou uma especialista em estudos sobre os militares, mas eu leio bastante e convivo muito com outros especialistas. Eu tenho a impressão de que já está claro
o alto comando, principalmente quem é o Bolsonaro, depois de 2 anos. Até a gente vê na gestão da pandemia como agiram muito diferente do governo. Então eu tenho dificuldades hoje de imaginar que a instituição Forças Armadas acompanhasse Bolsonaro numa aventura. Então essa é a primeira questão. Não acho que temos garantia de nada. E eu dou uma aula essa semana, inclusive amanhã, sobre consolidação democrática e duração democrática. Duração não é consolidação. Duração é estamos durando, mas estamos sob risco. Consolidação é a Suécia, que não tem risco nenhum de ruptura. Então, nesse sentido, eu acho que nós somos uma longa democracia ainda sob risco, sim. Mas eu tenho dificuldade de acreditar, que Bolsonaro conseguisse conduzir Forças Armadas enquanto instituição para uma aventura, porque ele já deu demonstrações o suficiente de que não tem um plano, não tem uma orientação, ele não se sabe nem direito para que ele quer mais 4 anos, né? Ele não tem um plano de governar, ele destruiu muita coisa, muitas instituições. Um plano de poder. Ele tem um plano de poder, mas esse é o ponto. Aí eu acho que institucionalmente é difícil você embarcar. Quando se embarcou em 64, havia um plano de poder e um apoio das elites, existia um projeto econômico, o apoio americano. Então eu acho que a primeira questão eu tenho dificuldade hoje com a figura como é que eu vou dizer, errática do Bolsonaro, que isso seja um risco. Por outro lado, eu acho que o mundo está muito diferente e eu acho que uma das coisas mais importantes que nos aconteceu foi Trump não ser mais presidente dos Estados Unidos. Porque ele sendo presidente dos Estados Unidos, eu não sei que tipo de barreira existiria uma aventura caso Bolsonaro decidisse embarcar em alguma coisa desse tipo. Eu acho que com Biden é muito mais difícil. Eu acho, não é que os Estados Unidos vão intervir no Brasil nem nada disso, mas existe uma pressão econômica muito grande que é mais difícil se fazer na Venezuela do que num país com a elite econômica que a gente tem, com uma indústria, com setor econômico privado muito forte que sofre com sanções. Na Venezuela, todo o petróleo vai para as mãos do presidente, a relação é muito diferente. Então, nesse sentido, eu acho que existe a barreira eu não vejo hoje nenhum sinal de que os militares se entusiasmassem a embarcar nisso. E não teve tempo ainda para o Bolsonaro fazer, por exemplo, o que foi feito na Venezuela, que é começar a trocar todo mundo, colocar os seus aliados como generais. Eu acho que não vai dar tempo para ele fazer tudo isso até o período das eleições. Então, eu acho difícil esse apoio. E, em segundo lugar, eu acho que existe essa barreira internacional hoje, que na época não foi uma barreira, muito pelo contrário, foi um incentivo ao golpe. Então, eu acho que as condições não são favoráveis. Agora, não são favoráveis para construir um governo coerente e autoritário. Não quer dizer que elas não sejam favoráveis para uma criação de caos, que a gente sabe que é uma das especialidades do presidente. Então, eu acho que é preciso estar muito atento e me surpreende quando aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos. Houve bastante reação na mídia e de atores políticos dizendo que a gente não pode deixar chegar no caminho do Trump, a gente não pode deixar chegar lá. E eu acho que o Bolsonaro todos os dias está ali tranquilamente, colocando essa sementinha da dúvida, insistindo que não vale nada, que o processo tem que ser auditado, o processo tem que ser no papel e se deixa falar. Então, quantas vezes ele já disse que houve fraude nas eleições passadas e nunca provou? Por que ainda não se foi atrás disso? Por que ainda não se fez com que ele provasse? Se exigisse que ele provasse. Ele é o presidente da República, não pode fazer qualquer coisa sem evidência. Então, eu acho que existe uma leniência e que ainda me impressiona, talvez porque seja período de pandemia, as pessoas estejam preocupadas com outras coisas e outras questões sejam mais urgentes, mas esse tipo de atitude não poderia ficar como está e tem sido assim. Agora, diferente do Trump, que perdeu força logo perto das eleições e que se não tivesse havido a pandemia, talvez tivesse sido reeleito, porque ainda existia um apoio muito grande, inclusive dentro do partido republicano, coisa que nem isso o nosso presidente tem, que faz muita diferença, né? Um partido. Eu acho que o Bolsonaro vai chegar muito mais enfraquecido. Então as chances dele são pequenas, eu acho, de criar uma ruptura, de criar o caos que eu tema hoje. Agora, os freios precisavam ser colocados no processo. Ele já deu todos os sinais e não deixou qualquer dúvida de que ele vai tentar o que for possível. E aí, então, a gente tá assistindo isso aí ser dito muito claramente. Alerta as pessoas em geral e as instituições. Totalmente. Então, tá todo mundo sabendo que o jogo vai ser esse. Como é que a gente está se preparando para isso? Se ele chega próximo, digamos que ele chegue próximo do outro candidato, numa fase, numa margem pequena, isso realmente pode ser uma situação muito complicada. De novo, não acho que vai sair um golpe nas ruas, nem nada disso, porque as condições não estão dadas para isso do mundo, não só do Brasil. Mas pode se criar muito caos, né? E
e tem um custo esse caos, né? Ainda mais depois de uma pandemia, depois de uma crise econômica, pode ser muito ruim. Eu acho que tudo que fosse possível fazer para que isso fosse evitado devia estar sendo feito. E talvez seja feito até, quem sabe, nesse contexto da CPI da Covid, né? Daniela, muitíssimo obrigada por atender o mundo político, por essa conversa. Muito bom. Foi um prazer, Lígia, muito prazer mesmo. Eu conversei com a cientista política e professora da Fundação Getúlio Vargas, Daniela Campelo. Nosso assunto aqui nesse momento que nós estamos numa crise sanitária tão grave, com a economia estagnada, com a fome, a miséria crescendo no país, qualquer análise política que ela faz, não é? Em desse contexto, as forças políticas, o que está acontecendo nesse momento com as forças políticas do país. É isso aí. Se você pegou agora a entrevista, é só voltar para escutar. Até a próxima. Tchau, tchau.